Da gente falar de esportes aqui no Pulo do Gato. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer chegar em segurança? Chega mais e peça Nakata. É tudo azul pela frente. E Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Palmeiras perdeu para o Flamengo, que encostou lá na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians venceu o Sport, está mais perto da zona da Libertadores. E aí, Vini Bueno, qual que é o destaque aí? O que você conta para quem não assistiu a rodada de ontem, hein? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro? Bom dia para você, para Silvânia, para todos os ouvintes que nos acompanham aqui em mais uma edição do Pulo do Gato. Olha, o Corinthians em franca ascensão sob o comando do técnico Wagner Mancini, e aí vale a gente destacar fazendo até um paralelo, uma comparação, porque o Corinthians agora projeta mais 15 pontos para chegar à Libertadores da América depois dessa vitória de ontem por 3-0 contra o Sport na Neoquímica Arena. Gols do Gustavo Mosquito, do Matheus Vital e do Jô. E aí a gente tem de lembrar que em 15 jogos sob o comando do Wagner Mancini, o Corinthians fez 30 pontos. Enquanto nos últimos 15 jogos, sob o comando de Coelho e Thiago Nunes, o Corinthians fez metade, fez só 15 pontos. Então, assim, o Corinthians demorou demais para trocar, demorou demais para trazer um treinador que pudesse fazer o que o Corinthians está fazendo hoje, que é jogar bola e que é vencer, principalmente jogando em casa. O time chegou à 8ª colocação. Volto a dizer, está sonhando demais com essa possibilidade de confirmar sua classificação para a Libertadores, e isso será muito possível nas contas do Timão se a equipe conquistar mais 15 pontos. Ontem o Flamengo entrou em campo no estádio Mané Garrincha em Brasília para jogar contra o Palmeiras. Muita gente perguntando por que o jogo não foi no Maracanã. Porque a Conmebol decidiu preservar o gramado que será palco da decisão da Libertadores da América no dia 30. E aí muita gente pode perguntar, mas por que o Flamengo tirou o jogo do Maracanã, que não poderia ocorrer por uma determinação da Conmebol, e não levou para um outro estádio no próprio estado do Rio de Janeiro? Há uma briga entre as diretorias do Flamengo e do Botafogo. Então o Botafogo não empresta, não aluga o estádio Newton Santos para o Flamengo, que seria uma outra opção de local. Então o Mengão decidiu levar o jogo para Brasília, onde o Palmeiras tinha 100% de aproveitamento, jogando contra 3 times cariocas, 3 vitórias, mas ontem não foi a vez do Verdão, né? O Flamengo venceu por 2-0, com gols do PP e também um gol contra, um gol de churrasco, né? Quem viu sabe o que eu tô falando. Né? Um tentou chutar a bola, um tentou tirar a bola e bateu no outro, e a bola entrou. Fato é que o Flamengo assume a 3ª colocação, tem um jogo a menos do que Internacional e São Paulo, e agora o Flamengo só depende de si para ser campeão brasileiro. Porque se o Flamengo vencer os seus 8 jogos, e isso inclui um duelo direto contra o Internacional na penúltima rodada, o time volta a se sagrar campeão, ou seja, bicampeão brasileiro. Aliás, me parece que só Flamengo e Inter têm essa possibilidade, né? Dependem só de si, não é? O Inter porque é o líder, porque está na primeira colocação, e se fizer a sua parte, se vencer todos os seus jogos, se sagra campeão. Isso vale para o Flamengo também, porque há esse confronto direto. Então, se o Flamengo vencer os seus 8 jogos, e um deles é contra o líder Internacional, o Flamengo pode se sagrar campeão. Tem o Fortaleza tem um jogo a menos, de fato. O Santos também entrou em campo ontem à noite, mas com time reserva, pensando só no jogo do dia 30 contra o Palmeiras na Libertadores. O Santos jogou fora de casa contra o Fortaleza e perdeu por 2-0, gols do Juninho e o Wellington Paulista. E para fechar o outro jogo da rodada foi Goiás e Ceará, e o Vozão do Guto Ferreira, mesmo fora de casa, venceu por 4-0, gols de Lima, Fernando Sobral e 2 do Vina. Só para fechar rapidinho, o São Paulo ontem deu uma declaração importante. Daniel Alves enfrentou os microfones depois de muitas críticas, o Raí também, e eles bancaram a permanência do Fernando Diniz. Mesmo com essa goleada por 5-1 para a equipe do Internacional no meio de semana, o tricolor vem de 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos, sofrendo 11 gols e marcando apenas 2 vezes. Dá uma passada nos resultados da Série B. Em jogos de ontem, Vinícius, por favor, o Cruzeiro ganhou, né? E vale a gente destacar que o jogo mais aguardado de todos era o da Chapecoense contra a Ponte Preta. Por quê? A Chape, se vencesse, e venceu com um gol no finalzinho, reassumiria a liderança da competição. Enquanto a Ponte Preta ainda alimentava uma esperança de voltar à Série A, de voltar à elite. Essa esperança ainda existe, porque o time matematicamente tem possibilidades, mas com essa derrota de ontem, de fato, a situação ficou bastante
complicada. Guarani jogou em casa e perdeu pro Vitória por 2-1. O Bugre teve um jogador expulso. O Náutico, jogando em casa, goleou o Oeste pelo placar de 4-1. O Cruzeiro, destacado pela Silvânia, venceu. Também jogando em casa, a equipe do Operário pelo placar de 2-1, enquanto a Chape venceu em casa a Ponte Preta por 1-0. Tá aí o Vini Bueno trazendo pra gente as informações ao vivo do esporte aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Claro que a cobertura completa do fim de semana da rodada segue e a Rádio Bandeirantes está acompanhando todos os preparativos para a grande final do dia 30, final da Libertadores no Maracanã. Palmeiras e Santos, e aqui tem história desse clássico para você esquentar ainda mais a expectativa para esse jogão. O peso de 3 títulos. É o Santos com força e tradição na Libertadores. Na conquista do bicampeonato da Libertadores em 1963, o Santos bateu Boca na final da competição em 2 jogos. Na primeira partida no Maracanã, mais de 63 mil torcedores viram Coutinho abrir o marcador num duelo que terminaria 3-2 pro Peixe, com 2 gols do lendário Camisa 9. Tentou derivar para a direita, não conseguiu nada até agora. Passou a Lima, recolhe Lima, largou para o Durval. Durval marchou sobre Marzolini, passa para Lima, Lima para o Durval, fechou, chuta na boca do gol, entrou. Coutinho! Pé direito, fuzilou o cruzamento do ponteiro, inaugurando o marcador do estádio de Maracanã, colocando toda a plateia de pé. A final da Copa Libertadores é aqui, na Bandeirantes. Dia 30, Santos e Palmeiras. Gol! É campeão da Libertadores! Bandeirantes.